Estamos de volta com os comentários das provas de hoje do SSA, as 58 questões envolvendo física, química, biologia, história, geografia e sociologia. Estamos aqui com os nossos colegas de história, professores Edson e Pedro Simas, e também com a nossa querida professora de geografia, a professora Amália Guimarães, e os nossos ferinhas aqui, a nossa turminha, né? Felipe e Marcela, que fizeram boa prova hoje. Eu estava vendo ali, ambos secando, né, o seu gabarito com os professores. Isso é bom sinal, e nós esperamos que todos os feras tenham saído bem, e em particular, em especial, os nossos feras CBV. Marcela, você teve alguma questão de história que chamou a sua atenção assim especificamente? Sim, a 40, que ele fala sobre a questão agrária, que eu fiquei meio na dúvida porque ele expõe numa época que o Brasil era meio termo, meio indústria, meio agrário, meio... Transição mesmo. Aí eu gostaria que o professor comentasse para Professor Edson, e aí a questão trouxe alguma dúvida mesmo? Sim. É interessante até a palavra que ela falou, essa transição, porque normalmente a questão agrária no Brasil, a gente parte desde as capitanias hereditárias, né? As sesmarias, a divisão, a codificação. Depois a gente dá um pulo quântico no messianismo no Brasil, né? Antônio Conselheiro, momentos agrários. Depois vem um cangaço no Brasil. Depois vem um coronelismo, né? Questão aí forte, latente na República Velha. E a quebra um tanto buscada por Getúlio Vargas, e aí ele bota um divisor de água que realmente gerou uma expectativa, realmente, tá? Ele pegou a uma década, 50 e 60. 50 a gente lembra o Bossa Nova, o presidente, né? Juscelino Kubitschek. E a gente volta muito à industrialização, a indústria de base, o capital externo, a entrada de multinacionais, a massificação. E claro, a grande dívida externa e a construção de Brasília. A gente volta logo isso, né? O estudante. Então, o cuidado, acredito, que o professor teve foi realmente fazer isso. Buscar ao aluno aquela lembrança que o latifúndio no Brasil ele não está ligado apenas em alguns parâmetros historiográficos, mas ele tem uma plenitude também em movimento de desenvolvimento. Por exemplo, no mundo, vamos pegar a Europa, né? O velho mundo dito como países desenvolvidos, mas nós temos a fragilidade. Agora o Brasil é destaque nisso. Então esse período realmente que ele coloca aqui como é a letra B, né, durante a década de 50 e 60, foi elaborada uma ideologia que convencionou o chamado de nacional desenvolvimentismo, envolvendo a questão, claro, agrária, mediador, divisor de águas. Inclusive quando ele fala sobre João Goulart, foi nessa parte que eu fiquei meio perdida. Sim, João Goulart, vamos voltar só rápido o tempo. Na época de Getúlio Vargas, como ministro que ele foi, com a competência que ele teve, criando um modelo para nós trabalhadores no Ministério do Trabalho, assim dito hoje, ele elaborou primeiro alguns projetos, que ele, a base dele, tirar o rural para o urbano e desenvolver o rural, tá? Vargas, na crise de 29, que alguns livros até às vezes passam um pouco alhures, em 32 exatamente, Getúlio Vargas, ele criou uma lei que estabelecia compras de café, o qual aqui no Brasil, pela crise 29, ainda estava. Então ele deu um benefício ao latifúndio, Vargas, porque ele precisava se manter no poder na década de 30, pela Revolução de 30, né? E a gente esquece às vezes isso. E João Goulart deu a ele total e pleno apoio, porque precisava o apoio também do latifúndio. Não que ele era a favor expressivamente do latifúndio, deixando claro. Ele deu uma aspas para acalmar os ânimos do poder da aristocracia rural da República Velha, tá? Então, João Goulart, quando ele retoma o poder, numa década delicada, que nós sabemos disso, no Brasil já na prévia, na fulgurância de uma ditadura militar que estava popularizando a estrutura das Américas e da América nossa, investida pelos Estados Unidos, então ele teve essa intenção, tá? Então ele teve esse preâmbulo, essa ideia de lançar a projeção do rural também, para massificar um governo também populista. Perfeito, muito bem. Eu acho que iria nessa também aí, não é? Porque se refere a toda uma década, sim, não é? Com certeza, com certeza. Refere-se, e com certeza vocês também vão por eliminação. Exatamente. Né? Nos outros itens. Com certeza, com certeza. E aí, Felipe, com relação à geografia, qual a questão que você assim daria destaque? A questão 46. 46, ela tratava de quê? Tem um mapa da América do Norte, que inclui os países aqui. Os Estados Unidos, parte do México e do Canadá, e o bioma.
bioma aqui citado no texto. Muito bem. Professora Amália aí, acha que essa questão trouxe alguma dificuldade para os feras? Não, foram dois caminhos. Uhum. A noção de espacialidade, porque há no mapa a distribuição e acompanhado da descrição do bioma. Deserto seco, características da formação. Uma questão boa, mas aparentemente simples, mas de fato que precisava distinguir, né? Ter essa noção de características da ecologia dessa paisagem e características cartográficas também. Uma boa questão. A tundra, que é a única formação vegetal que se desenvolve no clima polar, mas apenas no clima polar ártico. A identifica essa porção mais setentrional da América do Norte, parte dos Estados Unidos, na região do Alasca, e o norte canadense. Muito bem. Aí estão duas questões que realmente exigiram mais atenção dos feras. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários ainda da parte de ciências humanas. Até já.